Toda mulher carrega uma trajetória única, uma trajetória feita de escolhas, renúncias e conquistas. Mas em meio a tantas exigências, muitas vezes ela esquece de algo especial, de si mesma. Hoje vamos falar sobre a mulher real, aquela que trabalha, cuida, resiste e continua. Em homenagem a esse mês da mulher, eu chamei uma pessoa muito especial. Eu recebo com muita alegria Amanda Mauri Anequim, pedagoga, especialista em educação infantil e educação especial, mestra em ciência, tecnologia e educação, certificada em educação emocional integral e atualmente técnica pedagógica. Seja muito bem-vinda, Amanda. Eu vou começar com uma frase célebre da escritora Simone de Beauvoir, que é: não se nasce mulher, torna-se. Amanda, como foi esse tornar-se para você? Olhando para a sua trajetória, que momentos você considera decisivos na construção de quem você é hoje? Olha, que prazer, Fabiana, estar aqui. Agradeço já pela oportunidade. É um prazer muito grande dividir esse espaço com você, que para mim também é uma grande referência enquanto mulher, enquanto profissional. E eu acho essa frase já traz um impacto muito grande para a gente, né? Já faz a gente olhar para dentro de si e pensar realmente como foi que eu me tornei a mulher que eu sou hoje, né? E eu acredito que, assim, a mulher, enquanto um conceito social, cultural que a gente, né, vem construindo ao longo dos anos, essa construção passa também pela nossa própria identidade. Assim como a gente vai se reconhecendo enquanto ser humano, a gente vai se encontrando enquanto mulher, né? Até mesmo um processo de descoberta pessoal, que vem muito do autoconhecimento, é algo que eu particularmente trabalhei bastante a partir das minhas pesquisas do mestrado, que foi o momento que eu adentrei mais diretamente, né, nesses temas, trabalhando a inteligência emocional. Então, eu acho que isso me fez, de fato, olhar para dentro de mim mesma, procurar me reconhecer, procurar saber quem eu sou, aquela famosa pergunta, né, quem eu sou. E, com isso, eu fui me percebendo também como mulher. Quem é a mulher Amanda? Qual é a Amanda que eu gostaria de me tornar também? Porque não é um processo que a gente encerra, né? Ao longo da vida, a gente vai se reconstruindo, a gente vai se redescobrindo enquanto mulher. Exatamente. E eu acredito que também não existe um jeito único de ser mulher. Não é um objetivo final a que todas devem chegar a esse ponto, mas existem várias mulheres, né? Uma diversidade imensa, onde cada uma pode reconhecer e deve reconhecer-se de maneira única. Tanto como você traz até mesmo na temática que a gente discute, né? Uma mulher como Exatamente. nenhuma outra Amanda, nenhuma outra Fabiana, e não num sentido de que seja melhor ou pior que as outras, mas de que eu tenho algo único em mim, que eu tenho as minhas particularidades, que eu tenho as minhas características que me diferem e que me fazem ser quem eu sou em uma sociedade como um todo. E eu acredito que é ao longo, né, desse repensar, desse processo de reflexão pessoal, que a gente vai se redescobrindo, que a gente vai se conhecendo melhor e construindo também a nossa maneira própria de ser, né? De forma pensando na minha vida, na verdade, no meu processo, eu acredito que alguns pontos que tenham marcado nessa situação, como eu já mencionei, com relação ao meu mestrado, mas acho que todo o meu processo formativo da graduação, de outras especializações e até mesmo a minha própria carreira profissional.
Eu, desde os meus 22 anos, eu fui aprovada no concurso público, isso fez uma mudança, causou uma mudança muito grande na minha vida. Então, assim, bem nova até, eu já consegui ir construindo a minha estabilidade, adquiri muitas responsabilidades também, né, que vem como uma consequência boa de tudo isso, e eu acho que tem um lado muito positivo disso na mulher que eu me tornei, porque a gente vai começando a enxergar o mundo com outros olhos, né? E aí, morando sozinha também, a gente acaba adquirindo outras responsabilidades, outros afazeres, além do próprio trabalho. Então, um pouquinho de tudo isso, aquilo que eu vivi lá atrás também, na minha infância, contribuiu para quem eu sou hoje e para quem eu serei amanhã, depois e depois. Que lindo! Mas considerando a questão da educação, como foi que a sua história pessoal influenciou na sua escolha? Olha, desde bem novinha, eu já tinha aquela história, né? O hábito de brincar de escolinha, de ser a professora. Eu lembro que eu tinha até alguns cadernos que eu fazia uma lista de presença fictícia, colocava o nome das crianças. Então, assim, eu já tinha um vínculo, eu gostava muito do ambiente escolar como um todo. Tanto que quando eu não podia ir para a escola, eu ficava chateada, sabe? Ao contrário de boa parte das crianças, se eu não pudesse ir para a escola, nossa, era um problema. E aí, com o passar do tempo, isso desde bem pequena, com o passar do tempo fui amadurecendo, surgiram outras ideias, até para psicologia, que também é uma área que eu gosto bastante. Depois eu pensei, ainda enquanto professora, cursar biologia, letras, mas o destino quis que eu ingressasse mesmo na pedagogia, e eu acho que hoje isso faz parte de mim. A educação, principalmente a educação infantil, que é a área na qual eu atuo, foi me moldando e me fazendo ser quem eu sou. A gente tem um sangue de professora, né? Parece que já nasce com essa vontade de dar aula. E me conta, Amanda, eu sei que você já escreveu um livro. O que você pode nos contar sobre ele? Olha, esse livro, ele surgiu de um momento, nasceu dentro da pandemia, né? Para a gente iniciar assim, acho que isso já diz bastante coisa. E foi um momento que eu percebi a dificuldade que eu mesma tinha para lidar com as minhas emoções. Esse período, acho que causou um certo desconforto para boa parte das pessoas, né? Uma pressão emocional muito forte devido a tudo que a gente viveu. E aí, associando essa realidade, esse contexto, a minha necessidade de realizar a pesquisa do mestrado na época, que inclusive eu gostaria de ter feito com as crianças, até que eu percebi que os professores, né, eu, enquanto professora, também precisava desenvolver essas habilidades emocionais para que, inclusive, eu pudesse trabalhar com as próprias crianças, né? E assim, eu acabei levando a minha pesquisa para esse lado de trabalhar o aspecto emocional dos professores, para preparar esses professores e até mesmo para oferecer uma qualidade de vida, porque eu vejo que toda a situação que o professor enfrenta no seu dia a dia é uma sobrecarga muito grande, emocional, física também, muitas vezes, e a partir disso eu comecei a direcionar minha pesquisa, que futuramente foi também publicada como um livro, e eu acredito que a gente tratando desse tema de construção, né, da mulher que eu sou, esse período, esse livro também faz muito sentido, porque foi aí que eu comecei a olhar para dentro de mim de uma forma mais crítica, procurando entender melhor como as coisas acontecem aqui dentro, para que tudo se encaixe melhor como um todo, né? E isso também começa a direcionar os meus passos adiante, aquilo que já se passou
e aquilo que está por vir. Então, o meu livro, o título é Pandemia Docente, e aí eu trago essa carga mesmo emocional dos professores como um alerta para a gente ter esse olhar mais atento também para a saúde emocional dos professores. Eu acho esse seu trabalho admirável. Inclusive, quem tiver interesse, eu vou colocar na legenda, né, o contato da Amanda, como vocês podem adquirir o livro. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito na questão desse autoconhecimento, né, principalmente para as professoras. Amanda, eu vou usar uma frase célebre do Paulo Freire, que é: educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, mas as pessoas transformam o mundo. E quem está na linha de frente da educação, dessa transformação, são as mulheres. Porque se a gente considerar a educação básica, a maioria são mulheres, né? Você que trabalha diretamente com a educação infantil, qual é o papel da professora da educação infantil na formação dos alunos? Ótimo. Então, isso aí, para mim, me remete a uma discussão bem pertinente, principalmente dentro da educação infantil, que por muito tempo foi vista sob uma ótica assistencialista. Sim. E hoje nós temos uma luta muito grande para reverter isso e mostrar que a educação infantil, ela é educação, né? Hoje nós trabalhamos com as crianças com um objetivo, com uma intencionalidade pedagógica, e todas essas mulheres que estão à frente, aqui vou me referir especificamente à área onde eu atuo, que é a educação infantil, são elas que conduzem e carregam nos próprios ombros a educação de toda essa geração. Eu participei de uma cerimônia em uma das escolas onde eu acompanho, justamente no Dia da Mulher, e foi mais ou menos isso que eu falei também. Falei, olha só isso aqui, essa escola é sustentada por mulheres. Quem carrega, quem faz essa escola acontecer são mulheres. Então, eu vejo que a responsabilidade que nós temos de construir essa nova geração é muito grande. Nós precisamos assumir essa responsabilidade até como uma oportunidade de causar a transformação que você mencionou, né? A nossa força, a nossa coragem, por mais que ali de gotinha em gotinha, é o que pode amanhã fazer uma diferença enorme para toda a sociedade. Eu acho muito bacana você tocar nesse ponto, porque a gente sabe que o caráter da criança se forma até os 7 anos. E hoje nós temos uma realidade de que as crianças passam muito tempo na escola. Então, não dá para dissociar a questão socioemocional da educação em si, né? Então, além das questões pedagógicas que você citou, hoje a escola tem um papel muito importante no caráter da criança também, não é? É muito legal você ter ressaltado esse ponto. E sim, voltando à questão das professoras, você falou agora há pouco do seu livro, da sua preocupação da questão emocional, né? Você que hoje trabalha com a gestão, né, uma técnica pedagógica, como que você percebe essa sobrecarga emocional nas professoras? Olha, eu acredito que um dos principais pontos seja a jornada, uma jornada dupla, uma jornada às vezes tripla, em que a mulher tem as suas atribuições no trabalho, e aí ainda chega em casa, tem outras questões para atender, tem às vezes família, filhos, marido, a própria casa, alimentação, que é uma realidade, né, de maioria das professoras, e várias situações em que um vínculo não é suficiente, então a pessoa precisa de um outro vínculo para complementar a renda, né? Então fica nesse impasse, vai para uma escola, vai para outra escola, se alimenta no caminho. Atrelado a tudo isso, a gente vê uma sobrecarga muito grande de funções mesmo,
a sociedade mudou, as coisas mudaram, então aquilo que a gente via como suficiente há alguns anos atrás, hoje já não basta. Então, você mesma mencionou, né, quantas coisas a gente precisa acrescentar na formação dessas crianças, além daquela formação tradicional que nós já tivemos há algum tempo. Então, o professor passa a ter, a professora, vamos, né, focar aqui nas professoras de uma maneira mais especial, passa a ter essa responsabilidade também com a formação de valores, com a formação de princípios, porque os pais que estão em casa também têm a sua jornada corrida em várias situações. Infelizmente, acaba sendo terceirizado para a escola, até mesmo a função que seria da própria família, e eu costumo dizer que a conta sempre cai para o professor. Sim. Apesar de hoje, né, eu como técnica, eu reconheço que é sempre o professor que fica com o maior peso de dar conta de tudo isso. Então, diante de toda essa situação, a gente para e pensa, né, a pessoa com uma jornada exaustiva, acaba não tendo, talvez, um tempo suficiente para lazer, para se divertir, para estar à vontade, né, para aproveitar de outros momentos de tranquilidade, e isso impacta diretamente na saúde emocional, o desgaste vai cada vez aumentando, acho que quase um efeito bola de neve, né, que se você não conseguir colocar um limite, a tendência é que essa situação vá piorando cada vez mais. Sim. E com um olhar de gestão, eu acredito que a primeira tacada seria a empatia. Para a gente ver de fora, para a gente que consegue ter um olhar mais amplo da situação, eu acredito que você conseguir olhar e entender a situação do professor é primordial, porque sem isso, infelizmente, a gente só vai agregando outros afazeres, a gente vai querendo exigir, querendo cobrar, e talvez naquele momento o professor precisa só ser compreendido, né? A gente costuma até conversar que muitas das vezes, nas nossas visitas às escolas, uma boa parte do tempo, além dos nossos assuntos pedagógicos, a gente precisa também ouvir o professor. Você chega, a pessoa quer falar, quer comentar sobre a situação, sobre as dificuldades que está enfrentando, e, querendo ou não, a gente sabe que acaba impactando no resultado do trabalho, né? Então, por mais que é um problema pessoal, mas não dá para desligar. Então, se a pessoa não está bem, se a pessoa está sobrecarregada, não tem como ela ser uma professora que vai entregar além do que ela pode, né? Então, eu acho que ter esse olhar e compreender as necessidades e as condições de cada professor é fundamental. E tem outra questão, né, Amanda? A gente está a ponto de ter um apagão pedagógico. Nós temos aí uma geração que não está interessada em se tornar professor. Então, se a gente não cuidar de quem está hoje, né, trabalhando, esse apagão vai acontecer muito antes, né? Com certeza. Porque, bem ou mal, você tem excelentes profissionais no mercado hoje, mas que estão exauridos. E aí a próxima geração não se interessa em lecionar, e como que vai ser? Vai ser tudo IA? Vai ser tudo, né, na base de consultas, né? A IA tem um papel muito importante, consegue coisas incríveis, mas a humanidade somos nós que temos, né? E não dá para você imaginar uma concepção de escola que não tenha humanidade, que não seja humana, que não tenha calor, que não tenha afeto, que não tenha movimento. Então, eu acredito que isso também seja algo que a gente precisa dar uma atenção urgente, porque é um fato, ser professor não é fácil, a gente precisa gostar, a gente precisa fazer com propósito, e ainda assim, eu diria que há situações em que o sistema como um todo acaba sufocando e vai inibindo
aquele que tem vontade de fazer, que tem vontade de entregar muito. Verdade. E eu vejo que a desvalorização da profissão associada com tantas outras coisas até mais fáceis, né, até com a violência que a gente enfrenta nas escolas, são muitos motivos, na verdade, Sim, né? muitos fatores. Então, um compilado de tudo isso realmente causa essa dificuldade para você ter profissionais e bons profissionais atuando nas escolas. Sim, eu concordo plenamente. Eu vou só aproveitar o gancho que você falou sobre a sobrecarga e eu queria falar um pouquinho desses papéis que a mulher assume, né? Como que a gente pode equilibrar tantos papéis sem perder a si mesma? Olha, Fabiana, eu vou falar aqui por experiência própria, Sim. porque eu acho que eu vivi um momento em que eu comecei a me perder, sabe? Justamente por conta de tudo isso que a gente vem falando. E, claro, a gente tem as nossas dificuldades, mas o que me ajudou muito a começar a organizar as coisas, a começar a colocar tudo em ordem, foi definir as minhas prioridades, Certo. né? E, disparadamente, a minha maior prioridade foi cuidar de mim. Que ótimo. O meu bem-estar, cuidar da minha saúde, fazer algo que me fizesse bem, que me desse satisfação, sabe? Então, quando eu comecei a eliminar, porque eu tinha muitas coisas, todo dia da semana era uma coisa diferente, trabalhava durante o dia, à noite alguma coisa, final de semana, todo fim de semana, uma agitação, e aí eu percebi que eu não tinha um tempo para parar, para recarregar a energia, sabe? Para colocar a cabeça no lugar. Então, eu comecei a tirar aqueles compromissos que não eram essenciais, que não eram fundamentais, já vai dando uma acalmada, sabe? Sim. E também uma das coisas que para mim foi muito importante foi a terapia. Quando eu comecei a terapia, foi um processo que, aos poucos, não é da noite para o dia, lógico, mas que foi ajudando eu me encontrar também, a conseguir colocar as coisas novamente no eixo, sabe? E, assim, hoje eu não abro mão de mim, de ter um tempo para mim, de poder descansar, que seja para ver um vídeo engraçado e para rir, sabe? Sim. Que às vezes isso aí também faz a diferença. No fim do dia, a gente poder ter algo que vai dar alguma satisfação para você relaxar, para você esparecer daqueles problemas, né? Então, eu acredito que essa prioridade mesmo, né, que a gente pode dar para o nosso próprio bem-estar. Você me fez lembrar, né, nesse mês também, pela questão da homenagem à mulher, eu estive numa escola com um grupo de professoras e durante a conversa, uma delas perguntou, mas o que fazer, né? E eu falei, olha, não existe receita de bolo, porque muita gente fala, porque tem que fazer meditação. Você vai fazer meditação, você não consegue, porque você está tão agitada, né? Eu me lembro que na pandemia eu tentava fazer meditação para dormir, não rola, né? Sim. Eu acho até, assim, já comentei isso em outras situações também, formações, cada um vai se encontrar de alguma forma, né? Eu me lembro de uma pessoa que comentou até mesmo sobre plantas, que o momento dela se reconectar consigo mesma é quando ela vai cuidar das plantas. Isso. Então, ali ela vai colocando uma água, ela vai cuidando, vai podando, vai conversando, né? Tem pessoas que conversam com as plantas. Eu, por exemplo, gosto muito, né? Quando eu percebo que eu estou precisando, assim, respirar um ar mais, sabe, diferente, uma caminhada na praia, uma coisa que vai me relaxar, que vai me tirar daquela rotina, daquela aceleração do dia a dia. Sim. Então, eu acho que parte disso também, você identificar o que é que vai
me atender, né? Onde é que eu vou me sentir bem? O que é que vai me fazer bem? Sim. Tem pessoas que pode ser com artesanato, né? Com uma dança. No ano passado eu fazia dança também, que era uma coisa que para mim é muito bom. Sim. Então, a gente conseguir reconhecer isso também faz toda a diferença. Você tem que descobrir o que te faz bem, né? Você falou de assistir um vídeo engraçado, eu adorava assistir Friends, porque aquilo me relaxava, né? Sim. Quando não, eu tomava sorvete com meu cachorro. Eu sentava assim, né? Ali na varanda, com meu cachorrinho, fazendo carinho nele e com a taça de sorvete na mão. Eu amo sorvete também. E assim, uma coisa que é importante também a gente destacar é que você tem que fazer isso, mas sem se culpar. Porque às vezes você tira esse tempo, né, que seria para você aliviar mesmo a mente, aliviar o estresse, mas você já fica pensando, eu tinha que estar fazendo isso, tinha que estar terminando isso. Então, não resolve, né? Então, se permita, né? Faça aquilo que te faz bem, tira aquele tempo para você, para cuidar de você, para estar com alguém que você gosta, ou para estar sozinho, se você precisar, Exatamente. Mas não se culpa por isso. Exatamente. Cada coisa dentro do seu tempo. E aí, até uma dica, até a organização do tempo, eu acho que faz muita diferença. Sim. Porque quando você se programa para aquilo, não vai ser mais uma coisa que te atrapalha, que tira o tempo de outra atribuição. Você sabe que aquele momento é livre para isso. Exatamente. Então, também como dica. Exatamente. Eu trabalho como life coach também, e um dos serviços que eu ofereço é a organização, porque tem pessoas que têm essa dificuldade, né, de organizar o tempo, de organizar as atividades diárias. Então, eu dou uma forcinha nesse sentido. Agora, Amanda, eu vou, infelizmente, mudar o teor da nossa conversa, né? Adorei essas dicas, espero que as pessoas realmente percebam a importância, né, dessa leveza, de nós termos esses momentos de cuidado próprio, mas eu vou passar para um tema um pouquinho mais delicado, porque você também falou a questão da violência, né? E hoje nós estamos acompanhando um índice cada vez maior de violência na escola, violência doméstica, né? Misoginia, agressão até a professoras, né? E como você está, né, o dia a dia na escola, qual é o papel da escola nesse contexto? Sim, realmente a gente acaba tendo uma vulnerabilidade muito grande, né? Não só as mulheres, mas também as próprias escolas, porque até mesmo se a gente parar para pensar, a grande parte dos ataques, da violência, acontece com quem é mais frágil, com quem vai ter menos condições de se defender. Então, as mulheres são, obviamente, um público muito visado, e as escolas também, porque nós temos lá dentro crianças, boa parte dos adultos são mulheres, então, infelizmente, nós acabamos sofrendo com essa vulnerabilidade. E eu acho que uma forma que nós temos de trabalhar isso é exercendo a educação, através de uma formação consciente, através de objetivos claros, desde a educação infantil, onde nós entendemos o nosso propósito de formar uma geração de homens que respeitam, que valorizam, que defendem, que protegem, e também de mulheres que saibam se defender, que saibam evitar até onde é possível certas situações. E eu acredito que a gente passando esses valores desde pequenininhos, respeito, dignidade, não só pela mulher, mas por qualquer pessoa, Sim. Eu acredito, né? Da mesma forma, até aqui bem clichê, mas da mesma forma que eles aprendem a praticar o mal, eles podem também aprender a fazer o que é certo, aprender a fazer o bem. Exatamente. Então, eu vejo que dentro das escolas, a gente tem isso como
uma possibilidade de fazer diferente. E aqui eu quero até mencionar uma atividade que eu vi, se eu não me engano, foi no Instagram, infelizmente não vou saber qual é a escola para citar aqui, mas era relacionado ao Dia Internacional da Mulher, e todos os meninos da escola fizeram um momento para educação infantil, pequenininhos, para entregar flores às meninas e às mulheres da escola. Então, o vídeo mostrava esse momento bem bacana, em que eles faziam essa homenagem a elas. E aí você pensa, uma coisa simples, sim, né? Nada de diferente, nada demais, mas eles estão aprendendo a respeitar, estão aprendendo a valorizar, e ao mesmo tempo essas meninas também estão entendendo o que elas merecem, o que elas precisam, o que elas devem aceitar, né, enquanto meninas, mulheres que um dia serão. Eu acho que isso aí é um ponto muito importante. E quando eu mencionei sobre a vulnerabilidade, eu quero até deixar aqui um caso que aconteceu nessa semana, se eu não me engano, não me lembro exatamente o dia, aqui no meu estado, em Vitória, no Espírito Santo, que foi o caso da comandante Daisy. Ela era, né, comandante da Guarda Civil Municipal, trabalhava em defesa das mulheres, contra a violência, né, e foi assassinada pelo ex-namorado, uma mulher que já conhece, que já entende como esses casos acontecem, e que mesmo assim, sendo comandante da Guarda Municipal, não conseguiu se proteger o bastante. Sim. Então, eu acho que esse é um caso que deixa escancarado para a gente como o desrespeito pode adentrar até mesmo a vida de uma pessoa que sabe o que está acontecendo, que sabe como ocorre o processo, né, aqui de uma forma mais voltada para a violência. Então, infelizmente, a gente tem esse percalço, a gente tem essa barreira, mas eu aqui, obviamente, vou dizer que a educação é uma chave que a gente precisa usar para combater essas situações. Sim. É realmente uma história muito triste, nós nos solidarizamos com a família, né? E eu penso assim, eu adoro filosofia, e um filósofo que eu gosto muito é o Eckhart Tolle, e ele fala da questão dos níveis de consciência, né? Então ele comenta a questão de que uma pessoa que comete um crime, ele está naquele nível de consciência, da mesma forma de que talvez eu e você nunca faríamos algo semelhante, não é? Então, quando você fala que a educação faz a diferença, é nesse sentido, porque se as crianças que frequentam a rede pública, por exemplo, têm a oportunidade de saber o que é o correto, teria menos possibilidade de que essas coisas venham a acontecer, não é? Então, eu concordo com você. Eu acho que as professoras da rede municipal, estadual, deveriam ser muito, muito, muito valorizadas, porque além de ensinarem essas crianças, elas também passam por esse sentimento de insegurança, de ameaças. Então, eu particularmente admiro demais o seu trabalho e das professoras da rede estadual e municipal. Justamente, nós estamos falando dessa questão da vulnerabilidade. Mas outra questão que me preocupa é que hoje a sociedade enfatiza muito o empoderamento feminino. Como você definiria a força da mulher em uma palavra? Então, eu acredito que a mulher, ela tem algo único, né? Algo que eu tenho muito orgulho de ser mulher por conta disso. E eu acredito que a nossa força, ela não está no físico, talvez não seja a força física, mas é a nossa própria essência.
aquilo que nós temos e que nós somos, por humanidade, por natureza, aquilo que nós fazemos com delicadeza, com sutileza, aquilo que nós não precisamos gritar para demonstrar, para conquistar, para provar, aquilo que nós não precisamos bater, que nós não precisamos espancar. O nosso superpoder é justamente ser mulher, aquilo que a gente conquista, às vezes, no silêncio, às vezes escondida, porque não precisa de uma plateia para ver aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente alcança. E eu acredito que essa essência mesmo feminina que nos torna tão poderosas, que nos torna tão grandes e capazes também, né? De alcançar e de conquistar tudo que nós já conquistamos e certamente de tudo que ainda tem por vir. Que lindo! Adorei! Porque ser forte o tempo todo também cansa, né? Sim. E uma outra questão é que a sociedade nos impõe paradigmas que a mulher seja submissa, que ela tem que cuidar da casa, né? É como se nos colocassem em caixinhas que a gente tem esses papéis a cumprir, não é? Mas ao mesmo tempo, é como você falou, nós temos sensibilidade, intuição, afeto, não é? Então, Amanda, o que é ser uma mulher como nenhuma outra, na sua opinião? Eu acho que definir a mulher a partir de afazeres, sejam eles quais forem, limitar mesmo a potência que existe em cada uma de nós. Apesar de pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, nós somos muito mais que tudo isso, né? E cada uma carrega a sua própria história, cada uma carrega os seus traumas, as suas alegrias, as suas vitórias. Mesmo com tudo isso, a gente não precisa caber em nenhum molde. Eu não preciso me adequar a Fabiana não precisa se adequar a Maria e assim sucessivamente, porque nós somos seres individuais, nós somos sujeitos da nossa própria história, devemos ser, né? Devemos lutar para isso. E quando eu penso que eu preciso me encontrar como mulher, que eu preciso me encontrar nesse cenário, é um processo, né? A gente vai se moldando dia após dia, a gente tem, logicamente, referências, acho que um pouquinho de cada pessoa que passa pela nossa vida acaba fazendo parte de quem a gente se torna também, mas a minha própria identidade vem da minha ressignificação, da minha própria vida, né? De saber que eu não preciso ser a mulher ideal, até porque a mulher ideal não existe, né? Exatamente. Está na ideia, é a mulher que está na minha ideia, ela não existe. Mas eu tenho toda a liberdade e eu devo ser a minha própria versão de mulher. É quem eu sou, é aquilo que eu sou no mundo, e essa mulher real sou eu, é a Amanda, é a Fabiana, são tantas outras, né? Cada uma dentro da sua própria realidade. Acho que ser uma mulher como nenhuma outra é valorizar aquilo que a gente tem de melhor, né? E saber que é isso que faz a diferença. Sim, perfeito. Ser mulher é esse equilíbrio, né? Entre a força e a sensibilidade. É cuidar, é aprender a se cuidar, é existir em meio ao caos e ainda assim florescer. Então, para finalizar, eu vou citar a poeta Cora Coralina, quando ela diz: eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores, né? Então, é essa força junto com a delicadeza da flor, né? Eu acho que toda mulher tem isso, né?
Amanda, muito obrigada por compartilhar sua história, sua visão e sua sensibilidade conosco. Que isso, eu que agradeço mais uma vez, é um prazer imenso dividir aqui esse momento com você, aprender com você também, uma referência para todos nós, uma inspiração, e desejo mesmo que todas nós possamos a cada dia nos redescobrir, nos reinventar quantas vezes for preciso, para sermos o melhor para nós mesmas, para conquistarmos aquilo que nós desejamos para a nossa própria vida. Parabéns por ser essa mulher tão real. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Na Safira Assessoria, acreditamos que o cuidado com a mulher precisa acontecer além da teoria. Ele precisa acontecer na prática. Por isso, desenvolvemos palestras, formações e processos de acompanhamento da saúde emocional e do autoconhecimento. Atuamos também como life coaching, apoiando mulheres a se conectar com a sua essência, reorganizarem suas emoções e retomarem o protagonismo da sua vida, porque nenhuma mulher deveria caminhar sozinha nesse processo. Se esse episódio faz sentido para você, compartilhe com outras mulheres e vamos ampliar essa rede de cuidado.